Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Amém? Lucas 4, 17, todos acharam? Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Esse texto é uma profecia. Esse texto é algo que foi escrito no Antigo Testamento pelo profeta Isaías, como aqui mesmo diz. E quando Jesus estava numa sinagoga em Nazaré, na Galileia, foi dado para ele o livro do profeta Isaías, para que ele ministrasse, para que ele falasse, para que ele lesse algo ali para aquele povo. E naquele tempo, como muitos sabem, principalmente aqueles que participam de escola bíblica, a Bíblia não era como nós conhecemos hoje. Hoje ela tem o nome de Bíblia porque ela vem do grego, né? Biblos, que significa vários livros. Mas naquela época não, eram os pergaminhos. Então tinha o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, o livro de todos os profetas eram separados. E foi dado então o livro do profeta Isaías para Jesus ler. E ele pega e lê essa profecia que se referia a Jesus Cristo, esta profecia que se referia ao Messias. Hoje nós sabemos que Jesus Cristo era aquele a qual estava prometido vir, né? Mas até então na Bíblia ele era chamado de Messias, o enviado, né? Aquele que seria enviado. E quando ele acaba de ler, ele fecha aquele pergaminho, devolve para o ministro, dá um tempo, um minuto de silêncio, e todos esperavam o que ele ia dizer, e ele fala: hoje isso se cumpriu. Hoje, esta promessa desta pessoa que viria para cumprir essa circunstância que estava predito por Isaías, anunciado por Isaías há anos atrás, está se cumprindo diante dos ouvidos de vocês. E se vocês continuarem lendo o contexto, eles duvidaram, tentaram jogar ele de um precipício, porque eles não acreditaram naquilo que estava se fazendo. Mas hoje nós conseguimos entender que verdadeiramente Jesus era o Messias, que verdadeiramente Jesus é aquele que aqui estava sendo dito. E hoje eu quero falar para vocês, porque aqui, tudo que está escrito aqui, hoje nós temos uma palavra que define tudo isso. Hoje nós temos uma palavra só que mostra tudo isso. E eu até anotei aqui para mim não esquecer. Hoje nós fomos, através do Evangelho, através da pregação, através de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição naquela cruz, nós fomos emancipados. Eu sei que alguns não conhecem essa palavra, mas muitos conhecem essa palavra. O que é uma pessoa que é emancipada? É uma pessoa que ela ainda não tem idade para definir as suas coisas, para ter conta bancária, para ter plenos direitos diante da população, da civilização, mas os pais pegam ela, levam num cartório e falam assim: eu quero emancipar essa pessoa. E ali a partir de uma certa idade, eu não sei prever certinho, mas você pode fazer isso, e você dá você fala para o cartorário, para aquele juiz ali do cartório: ela é plenamente capaz, eu confio nela, e eu estou aqui como pai, como responsável, como mãe, como responsável, para tornar esta pessoa capaz, plenamente capaz.
Eu quero emancipar ela. E emancipar significa plenamente capaz, responsável por seus atos, uma pessoa livre. Ela já pode fazer viagens, porque ela é emancipada sozinha, ela não precisa de uma autorização. Ela pode movimentar contas bancárias. Na época do cheque, né? Ela poderia dar um cheque e assinar o cheque. O que Jesus estava dizendo e estava falando aqui nesse contexto que nós acabamos de ler é: eis que chegou diante de vocês aquele que é filho do Pai, Criador de todas as coisas, para emancipar vocês, para tornar vocês plenamente livres, para que vocês possam crescer. Igreja, às vezes nós não entendemos o que Cristo fez, mas se você pegar e estudar um pouquinho, se você parar um pouquinho da sua vida corrida, da sua vida muitas vezes focada em certas coisas que te agradam, e dar uma olhada em como foi a história, você vai ver que a população só se desenvolveu a partir do momento que este livro passou-se a ser conhecido. A partir do momento que as pessoas começaram a ter conhecimento da Bíblia. Porque até que a Bíblia era pregada em latim, até que a Bíblia era ensinada de forma que as pessoas não entendiam o que estava sendo pregadas, elas eram escravizadas, elas eram dominadas, elas eram miseráveis. Viviam muitas vezes daquilo que a igreja supria, daquilo que a igreja dava, no caso a igreja romana, até que há poucos anos, não estamos falando de muitos anos não, um homem chamado Martinho Lutero falou: não, nós temos que dar a Bíblia para o povo, nós temos que pôr a Bíblia na mão do povo, eles têm que entender o que está sendo pregado, e foi então feita uma revolução, onde a Bíblia foi traduzida para várias línguas, foi impressa em várias línguas, para as pessoas poderem entender. E a partir do momento que as pessoas começaram a entender esta palavra, começaram a entender aquilo que Jesus fez naquela cruz, morrendo e ressuscitando, elas foram sendo emancipadas, ou seja, elas foram se tornando livres, elas foram se tornando pessoas capazes. E hoje a pessoa pode até nascer pobre, a pessoa pode até nascer num lar humilde, a pessoa pode até ser uma pessoa de família bem miserável, bem fragilizada diante da sociedade, mas se ela acreditar, se ela confiar, se ela se apegar na palavra do Senhor e tiver força, atitude, ela vence, ela consegue alcançar grandes níveis, ela consegue sobressair. Por quê? Porque Cristo nos emancipou. Ele fala aqui nesses versículos, né? Do 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. O que é evangelizar os pobres, igreja? O que significa a palavra evangelho? Ele veio dar boas notícias aos pobres. Ele veio falar para os pobres: vocês não são condenados a essa situação, vocês não estão condenados a esse estado que vocês estão. Tenho boas notícias para vocês, através do meu nome vocês podem viver maravilhas, através do meu nome vocês podem viver grandes coisas. Haja visto que ele deu muitos exemplos, pessoas que eram condenadas a viver na miséria, como cegos, coxos, adúlteras, leprosos principalmente, que era condenado até viver em outro espaço, que não na sociedade, porque eram leprosos. Ele veio restaurando, ele veio mudando história, e falando: vocês podem ter vida social, vocês podem voltar para a sociedade, porque eu vim para curar os pobres, através das boas novas. Eu quero ler um texto com vocês, que está em Efésios capítulo 1,
versículo 3, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Às vezes nós não entendemos, mas o que Paulo está querendo dizer aqui ao povo de Éfeso é: nós temos que louvar a Deus, que enviou o seu Filho, para que nos lugares celestiais nos abençoasse. O que Paulo está querendo dizer? Ele quebrou as potestades, ele quebrou os domínios, ele quebrou aquelas situações que mantinham a tua casa, a tua vida, a tua família dominada e presa em certas circunstâncias. Ele nos deu direito a viver algo diferente. Vamos ler no mesmo capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te revelar aquilo que você tem que fazer, como que você tem que agir. Aí continuando, nós vamos até o 23. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e qual as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Aí é que Paulo explica como que ele conseguiu dar boas notícias aos pobres. Ele fala, ele quebrou toda dominação, tudo aquilo que dominava, tudo aquilo que prendia, tudo aquilo que não permitia que o povo crescesse, ele veio quebrando, ele veio aniquilando. Versículo 17, através da revelação. Versículo 21, ele está acima de toda, vamos ler, acima de todo principado, poder, potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouros. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ele quebrou as potestades, ele quebrou as dominações da nossa era, porque ele estava escrevendo isso há 2000 anos atrás, e também de todas as eras que ainda vão vir, porque igreja, de ano em ano, nós vamos sendo presos por alguma situação, de ano em ano, nós vamos sendo presos por alguma coisa que nos cercam. Eu vou dar um exemplo para vocês, e vocês vão entender, muitos vão entender. Em 1990, nós não éramos presos pelo entretenimento, sim ou não? Alguém aqui era preso em 1990 pelo entretenimento? Não. Andava de carrinho de rolemã, quem lembra disso? Empinava de bicicleta, caía, quebrava braço, quebrava perna, se estrupiava no chão. Por quê? Porque não tinha entretenimento. A partir dos anos 2000, o que começou a aparecer? Celular, internet. E hoje as pessoas são presas pelo entretenimento. Hoje as pessoas são cativas por uma tela de celular, perdem tempo, perdem bons momentos com a família. Igreja, ontem nós fomos jantar, eu e minha família, e eu chego no lugar, eu ponho o celular do lado ali, e eu não pego mais na mão, só pego na hora de pagar, porque hoje em dia o celular é cartão de crédito, né? Então tem que estar lá. O pessoal da nossa frente, eles tiravam foto, eles
tirava foto das paisagens, aí ficava editando a foto. Eu falei, gente, esse povo não vai comer? E a comida já tinha chegado, ó. E tirava foto assim, tirava um do outro. Aí o cara sentou na frente e fazia pose. Aí depois foi a moça. Eu falei, meu Deus do céu, aquilo já estava me incomodando. Porque eu falei, cara, eles não conseguem ter um momento parado com a família, sem a desgraça do celular do lado enchendo o saco. Por quê? Porque as pessoas estão cativas do aparelho celular. A Simone outro dia falou uma coisa na célula, ela comentou isso, né? Ela falou, antigamente eu deixava o celular no bolso, hoje eu não deixo mais, eu não deixo. Agora está até sendo usado para filmagem, mas sempre ficava lá no cantinho. Por que, igreja? Você está ministrando, a desgraça vibra. Você fica preocupado, querendo saber quem que mandou mensagem para você. E o que me interessa quem mandou mensagem nesse horário? Quem mandou mensagem para mim no horário do culto é um desocupado. É um cara que não tem nada para fazer, de melhor para fazer. Para que eu vou ficar preocupado com isso? Mas a gente fica. A gente quer ver. Ontem mesmo eu fui lá com o pessoal jogar bola, não joguei, porque minha forma física não me ajuda mais com isso. Mas fiquei lá assistindo. Celular no carro. Não levei o celular lá pro campinho, lá para a quadra. Igreja, hoje em dia o que tem dominado as pessoas, o que tem dominado as vidas, o que tem dominado as crianças é celular. Eu não sei se eu comentei aqui, se eu comentei foi na quarta, né? Esses dias eu tô trabalhando a mente da Rafaela, porque todas as vezes que eu chego em casa, ela vem, ela me abraça, ela me beija, ela quer ficar ali comigo. E a semana passada eu cheguei vários dias e eu não tive um abraço, eu não tive um beijo. Ela não festejou porque eu cheguei, e então eu comecei a falar uma coisa numa brincadeira, mas com muito fundo de verdade. Eu falei, Rafaela, eu falei, Simone, infelizmente eu perdi a minha filha pro celular. Ela, não, você não perdeu não, pai. Eu falei, perdi, porque eu chego, eu já não ganho mais abraço, eu chego, eu já não sou mais festejado, eu chego, você tá nessa desgraça de Minecraft aí, e não quer nem saber de mim. Aí o que aconteceu, igreja? Ela está deixando o celular. Aí eu chego, ela faz a festa, ela me abraça. Você entendeu por que Paulo quis dizer aqui? Não só neste tempo, mas também no vindouro. Porque o diabo, ele vai mudando as estratégias. O diabo, ele vai mudando a forma de agir. E ele vai aprisionando as pessoas de outra forma. E se você não estiver atento, você entra naquela circunstância, e você entra na roda do ratinho hamster lá, ó. Ah, mas minha vida não vai para frente. É lógico que você está aqui, ó, no mesmo lugar, rodando a sua roda. Mas eu quero uma vitória. Aí Deus está falando, sai da roda. Ah, mas eu quero um milagre. Sai da roda. Ah, Senhor, mas eu quero uma oportunidade. As oportunidades já passaram várias vezes por você, mas você está na roda. Você não sai da roda. Ou seja, as dominações nos lugares celestiais, que nós muitas vezes não entendemos, porque não é uma coisa que a gente vê, estão te dominando, dominando a tua vida, dominando suas ações, dominando o seu futuro, o seu destino, dominando tudo aquilo que te cerca, e você não consegue sair da roda. Mas Jesus está falando, eu vim emancipar os pobres, eu vim para que eles tenham condições, para que eles tenham vitória, eu vim para que eles possam viver o melhor desta terra, eu vim para que eles possam ser livres. Eles têm condições de sair desta roda. Por quê? Porque Jesus, é só você ler lá em Apocalipse, ele pegou a chave. Então hoje você não está trancado. Essa roda que muitas pessoas estão, ela não está com a porta fechada.
Basta você sair, basta você ter uma atitude, basta você querer fazer algo diferente, basta você querer viver uma vida diferente. Nós precisamos crer, igreja, nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. A Bíblia fala também no versículo 19, e apregoar liberdade aos cativos. Ele veio falar assim, ó, a minha graça vai libertar você que está preso. O meu favor vai libertar você que antigamente estava condenado. Não é o que você fez ou o que você deixou de fazer, é o que eu fiz na cruz que vai libertar vocês. Eu quero ler alguns textos com vocês que estão lá em Gálatas, capítulo 5, abra comigo, Gálatas 5. Nós vamos ler do 1 ao 13. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto, e todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Separados estão de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça vocês caíram. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem circuncisão nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impeliu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que de nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Igreja, aqui Paulo está pregando para judeus. E ele está falando com pessoas que pregavam que, se a pessoa não se circuncidasse, ela não seria salva. Ela teria que se circuncidar. Aí Paulo está falando aqui, ó. Isso aqui até o Schubert vai lembrar. Eu usei esse texto uma vez para falar com o Renatinho. Aí o que eles falam? Ah, mas Gálatas não serve de base. Paulo está falando assim, ó, se vocês se circuncidarem, Cristo para vocês não vale nada. Aí vocês têm que cumprir toda a lei. Vocês não estão debaixo da graça, vocês estão debaixo da lei. Então vocês serão condenados. Porque vocês não aceitaram o sacrifício. Isso é bem simples, eu vou até ler de novo para vocês entenderem, ó. Versículo 2, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vocês deixarem circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Igreja, às vezes você pensa assim, pastor, mas o que isso tem a ver com a gente? Eu não sei, hoje eu não sei, porque eu estou há muitos anos mesmo, longe de catolicismo, longe de outras religiões. Eu não dou nem abertura para outras religiões, eu não quero nem saber como que estão. Mas agora com esse negócio de eleição de papa, isso, aquilo, tal, o catolicismo tende a dar aquela levantada, porque é muito falado. E aí as pessoas voltam a agir, mas na minha época falava assim, ó, eu não lembro nem as palavras, mas se você não fizer lá como que chama aquilo, meu Deus do céu? O catecismo, é isso, né? Você é pagão. Eles colocavam um jugo nas tuas costas, que você não fizesse aquilo lá, você não teria direito a nada.
Às vezes a gente acha que isso é só com os judeus e não é. Ainda hoje é assim. Quando eu falei que eu não ia batizar a Emanuele nem a Rafaela, ainda eu já era pastor, então as pessoas nem questionavam mais. Mas a Emanuele, ela nasceu em 2007, eu me converti em 2000, então era muito recente ainda. Não, tem que batizar, tem que levar lá para o padre fazer. Eu não vou levar. Ah, mas ela vai ser pagã, vai ser uma criança pagã. Eles querem colocar um jugo nas nossas costas que não existe. Aí, Jesus está falando em Lucas 4, 17 ao 21. Eu vim libertar vocês desses jugos, esses cativeiros criados por homens. Se você não fizer isso, você está condenado. Se você não fizer aquilo, você está condenado. Igreja, não é nada disso. Ah, mas os pastores pregam que se a gente não der o dízimo, pregam errado, igreja. Pregam de forma errada, porque são gananciosos, querem ter o dinheiro. Eu já falei e eu volto a repetir, eu tenho dificuldade de falar em dinheiro aqui. Eu tenho dificuldade de falar de dízimos e de ofertas. Vocês podem ver que a oração do dízimo e da oferta ela é bem simples, bem rápida e objetiva. Se você quer dar, amém, você está cumprindo a vontade do Senhor, você está ajudando que esta obra se mantenha e se manteve por 7 anos até hoje, e Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar, porque isso é promessa dEle. Agora, se você não fizer, fique à vontade, não é isso que vai te levar para o inferno, não é isso que vai te condenar de jeito nenhum. Como algumas igrejas aí pregam, se você não comprar o jornal, se você não ajudar no CD, se você não pagar a conta de luz da igreja, não, esquece, isso aí são cativeiros que o homem criou, que as pessoas criaram, isso não existe. Jesus veio para nos libertar, para nos dar liberdade. O que salva você ou não, é você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ser dizimista, ofertante, vai abençoar a sua vida financeira. E eu sou exemplo disso. É que todos vocês conhecem eu de uma época boa já. Mas pessoas que me conhecem desde criança, onde nós não tínhamos um carro para andar, o nosso portão era de madeira feito com pedaços de pau velho, prego e martelo, onde a nossa vida era bem escassa, a nossa situação era bem escassa. Meu pai levava e buscava eu para a escola de bicicleta, uma Monarch vermelha. Mas eu aprendi, se eu for dizimista, se eu for ofertante, se eu for um homem que acredita nesse Jesus, ele pode mudar a história da minha família. E eu fui primeiro. E comecei a buscar, e buscava, e não era totalmente convertido não, eu tinha meus 18, 19 anos, ainda me prostituía, ainda gostava de fumar uma droga, gostava de me envolver com coisa errada, gostava de empinar moto, dar cavalo de pau de carro, gostava de fazer coisa errada, porque graças a Deus com 12 anos eu comecei a trabalhar, então eu consegui juntar minhas coisinhas e comprar, e me organizar, porque meu pai nunca me exigiu dinheiro em casa. Tinha dificuldades, passava dificuldades, mas ele falava, o teu dinheiro é teu, usa para o que você quiser. E eu consegui adquirir minhas coisas, consegui conquistar minhas coisas. Mas eu percebi, igreja, mesmo na minha loucura, mesmo nas minhas coisas erradas, que se eu fosse dizimista na igreja, se eu seguisse esse evangelho, Deus poderia mudar a minha história, igreja. E mudou, e mudou. Hoje no bairro onde nós fomos humilhados muito tempo, zombado por muito tempo como filho da Conceição Lavageira, nós estamos indo para a segunda garagem, uma de moto e uma de carro. O bairro onde nego zombava da gente, onde nego humilhava a minha mãe e meu pai, por não ter condições, Deus nos honrou, Deus nos abençoa, mas vai te condenar, não ser dizimista, não ser... Não, de jeito nenhum, só que você não vai viver as bênçãos do Senhor, porque a Bíblia é muito clara, dai os seus dízimos e as suas ofertas, e eu vos abrirei as janelas dos céus, e derramarei bênçãos sem medidas. Isso está escrito, não é eu que estou falando, mas eu colocar um jugo, eu vim aqui falar, se não fizer não vai, igual o povo judeu,
Se não circuncidar não vai ser salvo. Aí Paulo fala, peraí, não é assim não. Não é assim não. Porque Jesus veio quebrar esses cativeiros que vocês criaram. Se vocês ficarem na lei, vocês têm que cumprir toda a lei. Jesus para vocês não tem valia nenhuma. Vocês têm que confiar naquilo que foi pregado. Ele ainda fala assim, ó, por que tão rápido vocês saíram do evangelho para voltar para aquilo que mantinha vocês cativos? Ele até fala, minha vontade é que essas pessoas que fizeram isso, ou seja, colocaram picuinha na tua cabeça, sejam aniquiladas, sejam tiradas aqui do mundo. Igreja, você acha que não, mas todos os dias tem pessoas sendo levadas para heresias. Ah, mas é que lá na igreja evangélica, se você não der o dízimo, você está condenado. Aqui na nossa não, aqui na nossa é mais tranquilo. É oferta, você só dá oferta, aquilo que Deus tocar no seu coração, aquilo que Deus falar com você, porque está escrito lá em 1 Coríntios, onde Paulo fez o levantamento de uma oferta. Aí sem entendimento nenhum, sem conhecimento nenhum, a pessoa é levada para um cativeiro. Um cativeiro de outras religiões que não pregam Jesus, que até começam com Jesus para te tirar, mas depois Jesus já não existe, Jesus já é um profeta, não é o Messias, mas eles te arrastam para lá, e nem te explicam que essa coleta que Paulo fez, dizendo que era para ofertar, era uma coleta extra, não tinha nada a ver com a igreja. Ele fez um levantamento para ajudar, se eu não me engano, a igreja dos Tessalonicenses. Então ele fala assim, ó, vocês já contribuíram, vocês já dizimaram? Se vocês puderem, dá uma oferta, aquilo que Deus tocar no coração de vocês, para que eu possa juntar e levar lá para a igreja lá, que está passando por dificuldades, que está necessitando. Mas as pessoas vão explicar isso para você? Não, por quê? Porque eles querem te aprisionar. Aí Jesus está falando aqui, ó, eu vim quebrar esses cativeiros. Eu vim quebrar essas circunstâncias. Ele até fala uma coisa que é bem interessante no versículo 9. Vamos ler de novo aí. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando eu comecei a participar daquele grupo de judaísmo, igreja, quando eu comecei a participar daquilo lá, aquele fermento começou a me pôr dúvidas no coração. Aqueles ensinamentos começaram a colocar dúvidas no meu coração, e eu não sou hipócrita e não vou mentir para vocês, eu cheguei a duvidar de Jesus Cristo, porque o jeito que eles colocavam foi crescendo dentro de mim, até que um dia eu falei, não, isso está tudo errado, isso não é bom. É o que Paulo está falando aqui para esses Gálatas. Se vocês ficarem escutando esses judeus aí, ó, vocês vão voltar para um cativeiro que vocês já tinham sido libertos. Se vocês ficarem entrando nessas doutrinas desse povo aí, ó, vocês vão voltar para uma situação que vocês já tinham sido libertos. Vamos ler isso? Versículo 13 fala isso. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vocês não têm que ficar cativo dessas coisas, não. Não useis desta liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. É lógico que você não vai usar o evangelho de Cristo e o sacrifício de Jesus para sair cometendo pecado aí para a rua, não. Não faça isso, porque depois você vai pagar um preço alto. Mas você foi chamado para ser livre, para ser liberto. Vamos voltar lá em Lucas 4 de novo, a partir do versículo 17. Deixa eu voltar minha Bíblia aqui, igreja. Tem uns irmãos que gostam de pregar com o celular, com o tablet, e é bem mais fácil, mas eu sou dos antigos ainda. Cadê? Versículo 19. Apregoar liberdade ao cativo e dar vista aos cegos. Outra coisa que ele veio fazer, igreja, por meio do evangelho,
ele veio trazer luz para a vida das pessoas. Por meio do Evangelho, ele veio apresentar a oportunidade das pessoas andarem. Antigamente as pessoas andavam, principalmente quando a Bíblia era pregada em latim, de forma que eles não sabiam o que fazer. Eles seguiam aquilo que as pessoas diziam que eles tinham que fazer. Mas Jesus falou, não, eu não vim fazer isso. Eu vim para que vocês enxerguem, não outras pessoas conduzam você. Você tem a liberdade de enxergar. Você tem a liberdade de saber o que é certo e o que é errado. E eu quero com vocês 2 versículos. Um em João, capítulo 1, versículo de número 9. João, capítulo 1, verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. De quem que ele está falando aqui, igreja? Dos judeus. Tudo aquilo que vocês estudam na sinagoga, tudo aquilo que vocês acreditam e que vocês tanto aprendem nos talmides, estava diante de vocês, e vocês não enxergaram. Estava diante de vocês, e vocês não compreenderam. A luz verdadeira estava diante de vocês. Inclusive ele continua, né? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Onde que Jesus nasceu? Em Israel. Onde Jesus morreu? Em Israel. Israel aceita Jesus como único e suficiente Salvador? Não. Ah, mas tem alguns judeus que aceitam. Uma minoria. E são perseguidos, são impedidos de falar do nome de Jesus. Por quê? Porque ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas aí no versículo de baixo ele fala, mas todos quantos o receberam, dei-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Por quê? Os judeus se gabam de falar que eles são filhos de Abraão, que eles são os filhos de Deus. Mas Deus está falando, não. Quem aceitar Jesus é filho de Deus. Quem aceitar Jesus é que tem condições de ser chamado filho. E no capítulo 8 do mesmo Evangelho de João, 8, versículo 12, a Bíblia fala assim, ó, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está falando assim, ó, eu sou aquele que lhe dá direção. Eu sou aquele que lhe dá condições de vencer. Porque eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Igreja, eu vou falar isso de uma forma que vocês vão entender. Por que que tem muitos crentes que sofrem? Por que que tem muitos crentes que padecem? Porque eles não seguem Jesus. Eles estão dentro da igreja, eles ouvem o evangelho, se dizem crentes, se denominam cristãos, mas não seguem Jesus, seguem as suas próprias vontades e desejos. Igreja, eu não sou melhor que ninguém, mas tudo que eu vou fazer, eu coloco diante do Senhor. Tudo que eu vou fazer, eu falo, Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer? Ó, eu vou dar andamento, porque a gente tem que ser homem e mulheres de atitude. Nós não podemos também orar, sentar e esperar que as coisas caiam do céu. Senhor, eu estou dando andamento nessa situação aqui, ó. Se for a tua vontade, o Senhor mostra. Se não for, para. E aí você vai vendo que as coisas vão acontecendo, você vai vendo que as coisas vão dando certo, você percebe que você está no caminho certo. Agora, quando as coisas travam, é Jesus dizendo, ó, isso aí não é para você, sai fora disso, não vai dar certo. Jesus está falando assim, ó, eu sou a luz do mundo, quem anda na minha luz, quem anda através do meu nome, quem me segue, não está em trevas, não está perdido nesse mundo, tem um propósito, tem
revelação da vontade que eu tenho para a vida dessa pessoa. Igreja, Jesus revela. Como eu disse, domingo que vem nós vamos comemorar, porque na verdade o aniversário da igreja é na terça, mas domingo que vem nós vamos comemorar 7 anos de igreja. Eu sabia que eu ia estar aqui, igreja. Eu sabia que Jesus queria eu aqui. Eu sabia tudo que Ele tinha para mim, tudo como é que seria. Por quê? Porque Ele revela, porque eu estou nele, e Ele está em mim. Mas tem pessoas que se dizem cristãos e não são, e eu vou usar um texto bíblico para falar isso, para vocês não achar que é eu que estou falando, que é a minha opinião. É o texto da ceia. É o texto da Santa Ceia do Senhor, que está lá em 1 Coríntios 11, onde ele fala assim: é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou seja, muitos até morreram, porque tomam a ceia do Senhor indignamente, não tem consciência daquilo que estão fazendo, não são cristãos de verdade, igreja, não dão a vida pela igreja. Eu às vezes tenho vontade de fazer mais coisas para a igreja, mas agora, de um tempo para cá, eu estou trabalhando, registrado, com horário para cumprir, eu estou tendo dificuldade até de fazer visita em hospital, né, Mateus? Fui lá correndo visitar o Mateus, pedindo perdão para ele: Mateus, estou chegando, mas já tem que sair, porque eu tenho horário de almoço. Fui lá visitar o Everton também. Nossa, fazia tempo que eu não ia naquele hospital de base. Meu Deus do céu, aquilo parece uma cidade. Para andar de elevador lá é 15 minutos. É muita gente subindo e descendo. Nossa, meu Deus do céu. Aí horário de almoço, tudo corrido. A gente quer fazer mais, mas muitas vezes não consegue. Mas amém, vai ter um momento, vai ter uma oportunidade, nós temos que passar por isso, amém, e sempre falo e sempre vou falar, eu me gabo, porque não tem nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma placa por trás de mim me sustentando, não tem nada mantendo esta igreja não, o que mantém esta igreja são vocês, o que mantém esta igreja são os dízimos de vocês, é a fidelidade de vocês. Nós começamos isso aqui sem nada. Nossa, pastor, mas a igreja é tão arrumadinha. É uma igreja de oração, porque quando nós quisemos pôr esse altar aqui, nós não tínhamos dinheiro, igreja, e eu particularmente também não tinha dinheiro naquela época, mas eu e o Guilherme juntamos, falando: nós vamos montar esse altar, lembra, Guilherme? Nós vamos de pallet, nós vamos montar esse altar, nós montamos só um pedacinho, coloca o púlpito em cima, e o pessoal do louvor ainda fica no chão, mas nós vamos montar esse altar, e até o Natal vai estar montado esse altar, igreja. E aí, um dia, eu caminhando, o Espírito Santo falou assim para mim: eu vou te dar o altar. Eu falei: mas como assim? Eu não tenho condição. Eu vou te dar o altar. E eu não acabei minha caminhada, igreja. Isso é uma das histórias dos 7 anos da igreja. Eu não acabei minha caminhada. Uma pessoa lá de onde eu morava, no condomínio, me chamou e falou: pastor, você já fez o altar? Eu falei: não fiz o altar. Quanto você acha que gasta para fazer esse altar? Eu falei: não sei. Depende do jeito que fizer. Tudo na vida tem um jeito ou outro. Você acha que vão 7 mil lá para fazer esse altar? Eu falei: do jeito que eu quero vai, se não for mais, mas do jeito que eu quero fazer é uns 7 mil mesmo. Então nós vamos fazer o altar lá para o senhor. Eu falei: mas como assim? Ele falou: eu vou doar o altar para você. Fica tranquilo, eu já vou ligar para o marceneiro aqui, já vai lá amanhã, já tira as medidas. E igreja, eu nunca vi um marceneiro trabalhar tão rápido daquele jeito. Alguém já contratou serviço de marcenaria aqui para sua casa? Como é que é os infelizes? Rapaz, eles agendam, não vai. Fala que vai entregar o guarda-roupa na sexta, entrega um mês depois. Ou então ele vai lá e coloca só o esqueleto, não coloca as portas. Igreja, eu não estou brincando. Em 15 dias, eles montaram o altar inteirinho. Inteirinho. Entre o dia que eu falei que o rapaz me prometeu dar o altar e 15 dias depois, já tinha comprado tudo, já tinha feito tudo, já tinha cortado, já tinha montado. Tinha vez que eu saí daqui 11 horas da noite, mas montou o altar, igreja. De graça. Doação. Sabe por quê? Porque eu sei que eu tinha que estar aqui. Deus me trouxe até aqui. Às vezes a gente acha assim: não, eu vou fazer desse jeito porque vai dar certo. Não, anda na direção de Cristo, igreja. E andar na direção de Cristo é o que vai fazer dar certo.
Aleluia, glória a Deus. E por último, lá em Lucas 4, a partir do 17, por último ele fala sobre algumas pessoas que são oprimidas. Vamos voltar lá. E pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tem pessoas que são oprimidas, igreja. E eu vou dar alguns exemplos de opressão para vocês entenderem, porque às vezes vocês estão passando por isso. Tem que ser magro, tem que ser alto, tem que ser baixo, tem que morar em tal lugar, tem que trabalhar em tal lugar, tem que ter iPhone, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso tudo é opressão. É a opressão que a sociedade coloca sobre a sua vida. Tem que ter iPhone 16. Aí a pessoa anda de ônibus com uma desgraça de um telefone de 7 mil reais no bolso. Eu não sei aonde está os neurônios dessa pessoa. Acho que queimou na fogueira santa. Eu não entendo, igreja. Eu não entendo. E às vezes você fala, pastor, você fala isso porque você tem iPhone. Igreja, eu tenho iPhone porque foi fácil adquirir, vamos falar assim. Me facilitaram eu ter. Porque eu andava com aparelhinho antigo, sossegado, e aquilo me resolveu o problema. Mas aí foi, não, tem que ir, vai te ajudar, tal, é facilitado. E eu acabei comprando porque não me atrapalhava. Mas quando eu era solteiro, quando eu era jovem, estava acabando de sair os celulares, os mais antigos vão lembrar, o StarTAC da vida, os celulares top de linha lá. Os meus amigos tudo tinha, igreja. Só que eu não tinha. Só que na hora de sair, na casa de quem que eles iam? Na minha, sabe por quê? Porque eu tinha carro. Eu tinha carro. Os meus amigos tudo andava de calça Wrangler, de camisa de marca. Eu não tinha. Minha calça era velha. Mas eu tinha carro. Eu tinha carro. Sabe por quê, igreja? Porque eu coloquei no meu coração e na minha mente. O celular vai quebrar, vai estragar e não vai valer nada. O carro, eu vendo e ponho dinheiro no bolso. É assim ou não é? O carro é dinheiro em caixa. A calça vai estragar, vai perder a cor de tanto lavar e não vai, o dinheiro foi embora. Mas o carro é dinheiro em caixa. Então a minha luta era fazer consórcio, pagar consórcio e comprar carro. Fazer consórcio, pagar consórcio e comprar carro. E eu fui fazendo isso desde os meus 17 anos de idade, igreja. E quando eu me casei com a Simone com 22 anos de idade, eu vendi o meu carro e comprei uma casa. Sabe por quê? Porque eu não gastei com dinheiro com celular. Eu não gastei dinheiro com calças jeans. Eu não gastei dinheiro com coisas supérfluas. A hora que eu cheguei com 22 anos, eu tinha dinheiro para comprar minha casa. Eu vendi o meu carro, que era um carro até um pouco caro. E eu dei entrada e comprei minha casa. Eu fui lá e paguei minha casa. Ah, deu entrada, pastor, então comprou uma casa boa. Nada, comprei uma casa de Coab. Não tinha nem garagem. 48 metros quadrados. Comprei uma casa de Coab. Os muros não eram rebocados. Mas eu não fiquei. Eu estou falando isso, igreja, às vezes vocês não conseguem entender, mas eu vendo consórcio. Às vezes chega 2 cabeças de bagre com 18 anos em mim, querendo fazer consórcio. Aí eu falo, tá bom, vocês querem comprar o quê? Um imóvel, porque nós vamos casar. Eu falo, legal. Nós queremos R$500 mil. Eu falo, quanto? R$500 mil. Ah, legal, a parcela é R$4.000. Ah, mas eu não consigo pagar. Eu falei, então, não dá para pegar R$500 mil. Ah, mas nós temos que comprar uma casa, vamos... Aí, é lógico que eu não falo, porque eu não posso perder o cliente, né? Eu falo, gente, se põe no lugar. Quando eu fui comprar minha casa, eu não conseguia pagar uma parcela alta também. O que eu conseguia pagar era R$250 por mês. Eu comprei uma casa de Coab. A minha casa, para baixo dela, era pasto, tinha vaca. Para baixo da minha casa não tinha rua asfaltada, era terra. Mas era o que eu podia comprar.
Era o que eu tinha condições. Aí vem os cabeça de bagre, é meio milhão, 700 mil. Tudo legal, peraí que eu vou te passar o orçamento. Mas não aguento pagar essa parcela. Eu falei, lógico que... Mas é a parcela para meio milhão. É a parcela para 700 mil. Sabe por quê, igreja? Porque colocaram um padrão. Estabeleceram um padrão. E as pessoas estão oprimidas por isso. Porque elas têm que alcançar aquilo. Elas têm que fazer aquilo. Elas têm que viver daquele jeito lá. Elas estão presas na rodinha do hamster lá, ó. Jesus está vindo e falando assim, gente, eu vim para dar liberdade aos oprimidos. Não fica preocupado com a roupa que você anda, não. Não fica preocupado se você está gordo ou se você está magro. Não fica preocupado que você tem que ter um carro do ano, porque o vizinho tem um carro do ano. Você não sabe o que o teu vizinho passa para ter aquele carro. Não fica preocupado que você tem que ter a casa melhor do que a dos outros, não. Não fica preocupado em se ajustar aos padrões deste mundo. Eu estou libertando vocês da opressão, esse fardo. Ai, mas pastor, eu estou oprimido porque tem que ter. Aí a Bíblia fala lá em Mateus 11, 28 ao 30. Vamos ler lá? Mateus 11, 28 ao 30. Um versículo bem conhecido. Eu vou ler para vocês também ficar conhecendo ele. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Quantas pessoas estão cansadas, igreja, de correr atrás do vento, de correr atrás de circunstâncias que não vão te levar a lugar nenhum, correr atrás de coisas que... E é engraçado que a Bíblia fala assim, não se preocupeis com as coisas deste mundo, porque eu sei a necessidade de vocês, e eu acrescento, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, eu acrescento, eu te dou, eu trago até você. Eu fiquei oprimido, preocupado com o altar, eu queria o altar, mas não me tirou a paz não, igreja. Não deixei de pregar, pregamos aqui acho que 3 anos ou 4 anos sem altar. Eu não ficava nem me comparando com a outra igreja, onde eu pregava num altar lindo, bonito. O nosso som falha de vez em quando, não estou preocupado não. A hora que parar de uma vez aí, Deus vai dar condição de nós comprar outro, tranquilamente, sem problema nenhum. Porque sempre foi assim. Mas não, eu só vou para a igreja se tiver isso, eu só vou para a igreja se tiver aquilo, eu só vou ser pastor se Deus me colocar em tal lugar. Não, não é assim não, tudo tem que começar, igreja. Tudo tem que começar. Não é? Se você tiver condição, pelo amor de Deus, comece numa casa de 500 mil, né, Mateus? Tem condição? Começa numa casa de 500 mil. Tem condição? Começa numa casa de 750 mil, 1 milhão, não tem problema nenhum. Mas não tem, não fica oprimido por isso não. Comece, vai levando a sua vida. 1 Pedro 5,7, vamos ler o que fala lá também. Grupo de louvor, pode vir aqui à frente. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que, igreja? Porque ele tem cuidado de vós. E quando eu falo cuidado, não é cuidado para que você não caia, que nem a gente cuida da nossa família, dos nossos filhos, como a Tânia e o Evandro cuidam do Thomas. Não, quando ele está falando cuidado, ele está falando assim, ó, eu sei o que você precisa, e eu tenho cuidado para fazer com que chegue até você. Eu sei a tua necessidade, eu sei os teus sonhos, eu sei os teus projetos, e eu estou cuidando para que tudo isso chegue até você. Eu estou cuidando para que essas coisas alcancem a sua vida. Só seja fiel, só esteja comigo, ande na luz. Igreja, Jesus veio para dar vista ao cego, para tirar a opressão.
para tirar as nossas dificuldades. E nós mesmos nos aprisionamos. Ah, eu quero o iPhone 16 que custa R$7.000, vai lá e mete o cartão lá. O que acontece? Passa mal, não consegue pagar, não consegue honrar os compromissos. Por quê? Porque não era a hora, não era o momento. Se é o teu sonho, se é o teu desejo, Deus tem o cuidado de te ajudar a alcançar. Igreja, nessa época que eu falei para vocês, que eu investia muito em carro, em moto, mas eu não comprava celular. A LG, hoje a LG não é mais potência em celulares, mas naquela minha época era. Lançou um celular que era de flip, você levantava ele assim, e ele chamava, o povo apelidou ele de LG Chocolate. Lembra, Vivi? Era todo preto, coisa mais linda de ver. E você empurrava para cima, aparecia o teclado. Gente, que celular maravilhoso. E um amigo meu, um amigo muito próximo meu lá da JS Amarela, comprou esse LG Chocolate e veio me mostrar. Eu falei, cara, parabéns, que celular lindo. É o meu sonho ter um celular desse. Compra lá, tal. Eu falei, não, eu não tenho condição, não dá. Meu orçamento não cabe eu pagar uma parcela dessa. Não, mas dá um jeito. Eu falei, não tem jeito. Eu não tenho condição de ter um celular desse, eu vou continuar com o meu. E o meu era aquele Nokia da cobrinha, alguém lembra? Era o Nokia da cobrinha. E eu vou falar mais, quem me deu o Nokia da cobrinha foi a amarela. Porque como eu era RH deles, eles tinham que falar comigo, situações de funcionários, eles me deram para me usar. Então, até no consórcio ele estava lá, se eu procurar em casa ele está lá ainda, guardado em algum lugar. Era o Nokia da cobrinha. E ele falou, não, eu falei, ô Milton, não tem como eu ter esse celular, esquece. Tô pagando o carro, tô pagando o consórcio lá, não tem como. O meu me serve, tá tudo bem. Mas Deus sabia que aquele celular era um sonho para mim. E o Milton, ele tinha um plano não sei de que operadora lá, que de ano em ano ele poderia trocar o celular mais barato lá. Hoje eu acho que nem sei se tem isso ainda, mas naquela época tinha, ele pegava o celular baratinho. O que aconteceu, igreja? Para você ver o cuidado de Deus. Chegou o dia dele trocar o celular, ele pegou outro celular, pegou o LG Chocolate lá, mandou numa assistência para resetar ele, para dar uma limpeza nele lá, tal, tudo. E chegou em mim e falou assim, ô Júnior, tá aqui o celular para você. Eu falei, o quê? Ele falou, tô te dando o celular. Igreja, isso é o cuidado de Deus. Eu sei que você quer. Você não tem condição de ter, mas eu sei que você quer. Mas eu vou te dar. Aí eu falei, Milton do céu, se você vender isso aqui, você pega um bom dinheiro. Ele falou, não vou vender, eu vou te dar. Eu falei, não, mas você pode vender para uma pessoa. Ele falou, já está decidido, o celular é seu. A partir de hoje o celular é seu. E eu tive um LG Chocolate, que na época é lógico que já tinha passado um pouco a época dele, né? Que passou-se lá quase um ano e pouquinho. Mas igreja, eu vi ali o cuidado de Deus. Não, é a tua vontade, eu vou te ajudar nisso aí. É o teu desejo, eu vou te dar. Igreja, não entre em cativeiros por causa de desejos e emoções. Jesus já te libertou disso. Não fique oprimido para ficar tentando satisfazer as pessoas, para ficar tentando mostrar que você é isso ou aquilo. Fique em paz. Fica tranquilo. Não fique se cobrando. Ontem lá no racha eu vendo os meninos jogar lá e chamando a atenção do Leno, e o Leno joga um monte de bola. Eu falei, se eu entrar ali eles vão me bater. Porque eu, 5 anos sem jogar bola, sem ritmo, sem nada, a bola vai pegar na minha canela, vai sair. Você acha que eu vou entrar ali? Você acha que eu vou tentar colocar um peso que eu não vou conseguir suportar? Esquece, não vou entrar. Aí não, mas já estão cansados, pastor. Eu falei, eles cansados, eles estão jogando 10 vezes mais. Eu falei, não, esquece, eu não vou. Porque eu vou entrar, eu vou querer satisfazer a necessidade do time, eu vou me machucar e amanhã eu tenho que pregar no culto. Eu não vou. Fiquei lá 1h30 assistindo lá, mas não entrei, igreja. E o diabo falava, vai, joga lá um pouquinho. Eu falava, não vou.
Não vou porque eu vou me machucar. Não vou. Porque eles não vão entender que faz 5 anos que eu não jogo bola. E eu vou querer dar algo mais que eu não vou conseguir. E aí eu vou exigir uma coisa que eu não vou conseguir dar. Então é melhor eu não me oprimir, eu não me limitar a essa situação aqui não. É melhor eu ficar de fora. Igreja, Jesus veio para dar uma oportunidade para os pobres, através das boas notícias. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para dar luz aos cegos que não enxergavam uma direção, e Jesus veio para que através do seu sangue tomar o nosso fardo e tirar toda a opressão das nossas costas. Igreja, não se deixe mais ser oprimido. Se coloque de pé nesse momento. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é desejo da carne, desejo dos olhos, e é soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Igreja, siga Cristo. O fardo dele é leve, o fardo dele não é pesado. Por que não é pesado e é fácil de carregar, igreja? Porque não existe cobranças, não existe disputas, não existe ter que provar nada a ninguém, tem que provar que você é melhor do que esse ou daquele, tem que ter algo melhor que esse ou daquele. Não existe isso em Cristo. Você tem que só provar para você mesmo que você é cristão, que você não segue o mundo e que você faz a vontade do teu Pai. Ah, pastor, mas eu tenho desejo. Ele vai te dar, ele vai ter o cuidado de trazer até você aquilo que você quer. Ah, mas eu gosto de coisas boas. Ele vai trazer, ele vai te dar, ele vai te surpreender. Mas desde que você não coloque fardos, desde que você não coloque cargas, desde que você não coloque o jugo sobre o seu pescoço, seja livre. O que ele falou lá no texto que ele leu lá, em Lucas 4, a partir do versículo 17, isso se cumpriu hoje, na vida de vocês. Eu vim para libertar os pobres, dar vista aos cegos, libertar o oprimido e o cativo, porque eu sou a luz do mundo. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja.